Ele é capitão da reserva do Exército e está em seu 7º mandato como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Bolsomito para uns, bolsolixo para outros. Hoje é dia de falar de Jair Messias Bolsonaro. Galera, já vai deixando o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e eu peço que assista até o final. Eu não vou entrar no mérito das etiquetas colocadas pela esquerda no seu processo de assassinato de reputações. Também não vou idolatrar o cara como muitos fazem. Fenômenos políticos como Bolsonaro exigem uma análise fria. Algo difícil se falar de um cara que desperta sentimentos opostamente extremos. Mas é hora de caçar os mitos. O mito do mito e o mito do lixo. Bolsonaro é um político de direita, conservador e economicamente dança entre o liberalismo e o nacionalismo, com fortes pegadas de keynesianismo. Ao que tudo indica, ele será candidato a presidente em 2018 e vai chegar com chances de brigar. Eu particularmente ainda vejo Bolsonaro muito despreparado para o cargo de presidente. Oratória e serenidade são qualidades que eu valorizo num presidente. Valorizo, mas não priorizo. Melhor do que ser sereno e ter uma boa oratória é ter boas intenções e boas ideias. Se Bolsonaro terá governabilidade ou não dependerá da sua popularidade e do Congresso que o Brasil elegerá em 2018. Eu acredito que ele terá governabilidade sim, se ele melhorar a sua retórica, parar de falar algumas besteiras e não se envolver em mais polêmicas. O problema é que às vezes o Bolsonaro parece precisar delas. Bolsonaro não tem uma assessoria boa que o blinde. Além disso, eu não vejo em Bolsonaro alguém que tenha a mentalidade de um presidente, e sim de um deputado. Ao meu ver, ele é um ótimo deputado, mas eu não sei se ele seria um bom presidente. Outra fraqueza de Bolsonaro é não dominar a economia. Embora ele fale algumas coisas importantes que outros candidatos não falam, às vezes ele dá algumas patinadas imperdoáveis para quem quer ser um presidente. Por isso, se você pensar só um pouquinho, você vai ver que Bolsonaro não é o candidato ideal que o Brasil precisa. Mas vamos pensar mais do que só um pouquinho. Se por um lado Bolsonaro não é o candidato ideal, por outro lado ele é o candidato possível. O fato é que o cara tem algumas qualidades importantíssimas. Não é politicamente correto, é transparente, não faz parte do establishment e não é corrupto. Tá bom que não ser corrupto é uma obrigação, mas só a Lava Jato pode adiantar metade do caminho pro Bolsonaro, tirando fortes adversários da briga. É como ele mesmo diz, ele não é tão bom, os outros é que são muito ruins. Não é porque eu sou bom não, é que os outros que pretendem estar numa situação semelhante que eu pretendo estar em 2018 são muito ruins. Outro grande diferencial de Bolsonaro é conhecer profundamente o inimigo, o que numa guerra é fundamental. O inimigo, meu amigo, não é o PT. O inimigo é o comunismo, seja ele o marxista do Foro de São Paulo ou o fabianista da elite globalista mundial. Bolsonaro carrega o peso de uma instituição traída pela história. O regime militar interrompeu nossa democracia, mas foi bem melhor do que teria sido um regime comunista. Pergunte aos cubanos, mas se as nossas forças armadas ganharam nas ruas, perderam nos livros. Enquanto os militares se preocuparam com a guerrilha, ignoraram uma revolução cultural que ocorria. E foi aí que os seguidores de Antônio Gramsci ocuparam todos os espaços na nossa cultura. Eleger um presidente que não tem essa noção será perigoso. Outros nomes sabem melhor que Bolsonaro como consertar a nossa economia. Bolsonaro vai além. Ele sabe que o que se deve combater é o viés ideológico que destruiu, além da economia, a nossa cultura. Eu, como quase todo conservador, gosto do Bolsonaro e tô louco para votar nele em 2018, mas ele ainda precisa conquistar o meu voto. Temos que entender que Bolsonaro é um político pago com o nosso suor e por isso temos que cobrar dele. Idolatrá-lo só atrapalha. Quando a gente idolatra uma pessoa, a gente acomoda essa pessoa e a afasta de uma possível evolução. Bolsonaro erra e às vezes erra feio. Além disso, Bolsonaro precisa se aprofundar em outras áreas além da segurança pública. Bolsonaro precisa conquistar a confiança do mercado e se livrar do intervencionismo estatal na economia que vem desde o regime militar. O fato é que Bolsonaro tem menos de 2 anos para se superar. Trabalhar suas fraquezas, exorcizar seus demônios, derrotar suas fobias. Até lá, terá que vencer o seu maior adversário, o próprio Bolsonaro. E ainda assim, se isso acontecer, será difícil, jogo sujo. Como Churchill prometeu, sangue, suor e lágrimas regarão o caminho. Contra tudo e contra todos, no melhor estilo Rock Balboa, quanto mais apanhar, melhor. A verdade começará a aparecer. Dia após dia, aliados virão, o jogo virará. E não só virará, como passará a girar em torno dele. A onda conservadora chegará ao Brasil. Quem viver, verá. Dia 28 de outubro de 2018, Maktub estava escrito: o filho de seu Geraldo e Dona Olinda, abraçado por seus filhos Flávio, Carlos, Eduardo, Renan e Laura, receberá a notícia.
contrariando todas as pesquisas e projeções, foi eleito presidente da República. A mídia, apavorada, não saberá explicar o que houve. A tal onda conservadora, impulsionada pela eleição de Donald Trump 2 anos antes nos Estados Unidos, atingiu um patamar inimaginável. Era a dita extrema-direita chegando ao poder no Brasil. Emocionado, com olhos marejados, o presidente eleito verá um mar de gente se formar na Avenida Lúcio Costa. Nos braços do povo, Bolsonaro bradará: Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. E que Deus abençoe o Brasil.